Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel depois de 2 meses. E eu vou criar uma historinha da Europa pra vocês, umas guerras aí. Sem colônia, só na Europa. Bom, a história vai começar aqui. O Império Alemão invade a Rússia. Império Russo, recém-criado. Invade a província da Polônia Russa. Depois vai avançando. A Rússia não vê problema, já que esses territórios viviam alemães. Só que depois de avançar o reino da Letônia, perto da Letônia, Estônia e Lituânia, a Rússia começa a ficar preocupada depois disso, já que eram territórios que não tinham alemães. Então a Alemanha, enfim, declara guerra à Rússia, invadindo mais territórios, depois conseguindo fazer independência de alguns países. E junto com a Romênia aqui embaixo, a Romênia conquistam territórios para libertar alguns países da União Soviética em 1930. Eles vão avanço. A Rússia também tenta, mas não consegue. Depois da Áustria-Hungria, Romênia e o Império Bulgário, junto com a Alemanha, italianos, invadir para tentar libertar esse povo. Eles invadem até aqui. Não conseguem manifestos. Então, esses territórios aqui são anexados ao Império Alemão. Essa aí não. A Polônia. Depois disso nasce o reino da Ucrânia. Também outro reino recém-criado. Sendo que recém-criado entre aspas. Eles anexam esse território aqui, os ucranianos, recém-independentes. Esse território foi dado à Romênia, território ajudado, porque ajudou a Alemanha. E o resto é devolvido. Lembrando que é a história que eu estou criando, né? Fronteiras não podem estar certas, né? Depois aqui em cima é criado o reino, o Império da Bielorrússia. Também um império não muito reconhecido, vamos dizer. Já que os bielorrussos faziam parte de uma certa união com a Rússia. Não faziam ter uma boa relação com os alemães. E esse é o território dado aos bielorrussos. Enquanto essa parte foi dada para os países bálticos. Foi uma união, pequena união, vamos dizer, que existiu depois da libertação da União Soviética em 1930. Eles tentam a invasão, os bielorrussos, mas não conseguem. Sendo que o território russo era extenso demais. Os russos anexam a província da Geórgia e depois aqui embaixo o Azerbaijão. Depois o reino da Finlândia tenta ficar independente, mas não dá certo. Tenta de novo e enfim sai o reino da Finlândia, ocupando esses territórios. Depois os russos invadem os finlandeses e anexam esses territórios novamente.
Depois os russos novamente invadem e recuperam o território. Esses foram territórios anexados novamente. Tá uma bagunça. A Espanha é muito preocupada com Portugal, invade Portugal por baixo. Depois, com a ajuda aqui dos exércitos, consegue chegar na cidade de Lisboa. Mas não durou muito tempo. Portugal reagiu. Reinvadiu. Reanexou. E depois continuou a guerra. Todo mundo pensou que tinha acabado. Depois reinvade a Espanha. A Espanha desiste. Tendo que ceder esse território aqui acima. Portugal. Portugal descobre o Brasil. E depois algumas províncias na África. A Áustria-Hungria perde território para a criada do reino da Tchecoslováquia. O povo tcheco e o povo eslovaco queria ficar independente. Essa foi a disputa. Então foi criado o reino da Tchecoslováquia. E depois o território que vivia o pessoas do romenianos foi dado para a Romênia. Em forma de agradecimento, o Império Sérvio fica independente. A Sérvia, depois de ficar independente novamente, depois de ser absorvido pela criado, depois disso, da Sérvia ficar independente, foi criado o Reino da Croácia. O Reino da Croácia foi criado e a Áustria-Hungria se divide entre Áustria Reino da Áustria. Nossa, não tá boa não. Entre o reino da Áustria e o reino da Hungria. E aqui é a Hungria. Depois do fim da Áustria-Hungria, aí eles ficaram independentes. A Romênia, gigante. A Bulgária também fica independente da Grécia. A Macedônia do Norte foi dada para os sérvios, já que macedônios eram sérvios. Grécia recebe muito bem o território da Bósnia. Esse é o território da Bósnia. E depois, anexado também pelos a Romênia, a Sérvia perde mais territórios. Infelizmente. A Macedônia do Norte fica independente. Lá Montenegro também. Montenegro fica independente. Croácia. A Hungria pega esses territórios aqui. Isso com toda vontade, mas os territórios, a República da Bósnia pega esse território. A Bulgária também procura saber. A Grécia invade a Macedônia do Norte. A Sérvia fica pé da vida e invade a Grécia também. Vamos sair aqui de baixo. Vamos pro rei da Itália.
A Itália perde também território para a recém-criada Reino não, República da Suíça. A Suíça fica independente. Enquanto isso, a França recupera os territórios de onde hoje é Andorra. A Bélgica fica independente da Holanda. Luxemburgo vira um país. O território de Alsácia e Lorena volta a fazer parte da França. Reino Unido fica lá tranquilão. A Espanha recupera essa parte aqui. A Alemanha perde mais. Por algum momento a Polônia é criada. Esse território foi comprado pelos russos. Então os russos ficam com esse território separado do principal, perto dos países bálticos. Belarus. Bom, é isso. Não tenho mais nada para falar. Bom, a Rússia invade essa parte aqui, reanexa e tira esse território Bielorrússia. Depois eles anexam de novo. Só que mais. Mentira. Depois os russos abrem um contra-ataque e reanexam esses territórios. Então Belarus fica Belarus. Depois da União dos Bálticos, eles ficam assim. Fica independente o reino. Virou reino, não virou república. Estônia, Letônia e Lituânia. Países que faziam parte da União Soviética. A Ucrânia. Não lhe digo nada sobre a Ucrânia. Tá ventando aqui demais em Pernambuco. No Pernambuco. Quem fala no Pernambuco, eu tenho ódio de você. A Crimeia é anexada pelos russos. Que depois, bom, perdem mais territórios com a independência. E ganham Azerbaijão, Geórgia, isso aqui é o Azerbaijão, Geórgia, ficam independentes. A Geórgia anexa essa parte aqui. Era dos russos. O Cazaquistão fica finalmente. Eu não tenho como para botar ele, mas eu acho que o Cazaquistão fica independente.
sendo nessa parte separada. Que saindo Kirguistão. Os nomes são muito complicados. Tudo vira Cazaquistão. Enfim, saindo a Rússia. Era apenas a Rússia. A Europa. E pronto. Futuro da Europa. Foi sem guerra, não foi? Também achei. A União Soviética invadiu todos os países. Com a volta da União Soviética, todos os países da Europa ficam quentes. E depois a invasão da Finlândia. E depois a invasão da Noruega e Suécia. Os países bálticos também caem. Não tem mais jeito. A Romênia também é invadida. Então a Turquia também. Belarus cai. A Polônia também é invadida. Os Estados Unidos tentam intervir, mas não dá. Aí a Romênia cai também. A Bulgária e a Grécia. Aí depois a Bósnia. E depois a Alemanha tenta, mas a Itália também. A Alemanha também cai. E depois... Obrigado por assistir. Deixa o like. Não compartilha. Porque foi uma vergonha isso. Me desculpa, foi a única opção que eu tinha pra gravar. Compartilhe para se inscrever no canal, por favor. Aqui tem pouco vídeo. Tem. Mas eu sei que você é inscrito em outros que demora só o caramba. Então se inscreve aí e deixa o like. Tchau.